Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança e nesta oportunidade nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, uma história, um trecho de uma história de um profeta que à época era um jovem por nome Daniel. Está escrito assim em Daniel capítulo 1, verso 15. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. O povo de Israel naqueles dias, devido ao pecado, à desobediência, foi levado, grande parte do povo foi levado como cativo, foi para o cativeiro em outro país, a Babilônia. Entre essas pessoas estavam alguns jovens. No meio desses jovens estavam Daniel e 3 amigos seus. Houve uma determinação do rei da Babilônia, que está no versículo 5 e que diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Observem que o rei da Babilônia baixou uma ordem. Esse grupo que veio de Israel, entre esse grupo, ou no meio dele, os jovens, Daniel, os amigos que eu já mencionei, o rei disse assim: eles vão comer, a dieta deles vai ser isso, isso e aquilo. Houve uma ordem. E percebam, aquela ordem naturalmente deveria ser, em princípio ao menos, deveria ser obedecida. Mas nós vamos ver logo na sequência que Daniel e seus amigos não quiseram obedecer aquela ordem. Por quê? Porque eles discerniram que por trás daquela ordem estava um laço, estava uma opressão, um mal para a vida deles. Por isso que eles lutaram para que aquilo não prevalecesse. Isso é fundamental na minha vida, na sua vida, inclusive dos jovens, dos adolescentes, das famílias, naturalmente. A Bíblia nos ensina que nós estamos no mundo, nós habitamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O crente, ele ama ao Senhor, ele ama ao céu, ele ama as coisas de Deus, mas ele não ama o mundo, a concupiscência, as coisas da carne. Profeticamente, a atitude de Daniel nos fala exatamente disto. Diante daquela situação, nós vamos ver no verso 6, houve uma definição. Aliás, aqui no verso 6 estão os nomes dos amigos de Daniel: Ananias, Misael, Azarias, e houve uma definição de Daniel e desses seus 3 amigos. Aqui os nomes nós já lemos, e essa definição está exatamente no verso 8, assim escrito: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. A definição de Daniel é a mesma que precisa existir em nós. Nós vivemos num mundo, eu já falei um pouquinho do que é o mundo, do que é a concupiscência, a carne. Nós vivemos num mundo que está posto no maligno e que acaba por levar as pessoas a viverem sem esperança, aflitas, desesperadas. Por isso que a definição de Daniel, profeticamente, nos fala do coração do crente em Jesus. Ele assentou no seu coração: eu não vou me contaminar com o manjar do rei, com o manjar, com aquilo que foi oferecido, não.
tenha isso na sua vida. Eu sou um servo de Deus, eu sou uma senhora, uma mulher, que eu tenho uma experiência com o Senhor Jesus, eu sou um jovem cuja vida está nas mãos do Senhor. Eu não me contaminarei com este mundo, não quero perder a bênção de Deus que está sobre a minha vida. Quando Daniel faz ou expressa essa determinação, nós vemos que houve naturalmente uma insistência, uma resistência do chefe dos eunucos. Está no verso 10, que o chefe dos eunucos faz um argumento. Mas você não vai comer do manjar do rei, que é uma comida ótima, com nutrientes, com tudo que é necessário, você vai viver à base de legumes. O rei vai perceber, porque o tempo vai se passar e você vai ficar visivelmente fraco. Mas Daniel, está no verso 12, insistiu no espírito, e ele diz no verso 12 assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem em legumes a comer e água a beber. Não faltarão as resistências, as barreiras, algumas interiores, outras do lado de fora, os argumentos, as vozes, as críticas. Mas você vai continuar a servir ao Senhor, andar com Bíblia, vai para a igreja, é culto, é Manaim. Você está vivendo seus problemas, está com uma vida com as suas lutas, muitas vezes pode ser uma pessoa desempregada e já vem as vozes da oposição. Não, você precisa do manjar do rei, você precisa do manjar do mundo. A sua posição tem que ser a mesma que nós lemos na palavra. Não, eu não vou desistir. Experimenta, ou seja, é uma forma de vida. Você já tem Jesus no seu coração, é um servo de Deus, é batizado com o Espírito Santo, aceitou o Senhor, se não o fez até agora, faça-o neste momento, aceite o Senhor, porque se Jesus estiver no seu coração, Ele vai te honrar. Não há nada, nenhuma posição de fidelidade que um homem tome e que deixe de ser honrado pelo Senhor. Diante daquela insistência, o chefe dos eunucos assenta naquele pedido que Daniel fez, e ele passa a ter aquela dieta, aquela alimentação diferente. O tempo passa e vem aquela evidência, aquela constatação daquele homem. Que impressionante aqui, mais ou menos as minhas palavras, mas que impressionante. Você não comeu do manjar do rei, está aqui no verso 15, e o seu semblante é muito mais vistoso, você tem muito mais vida, você parece que está muito mais forte. E é isso mesmo. Há entre nós uma escolha que nós adotamos e temos que fazê-la continuamente. Eu quero Jesus ou eu quero estar distante do Senhor? Quando vem as lutas, os abatimentos, isso pode querer inclinar alguém a esfriar na fé, a ir para uma situação de mornidão espiritual. Mas, em nome de Jesus, sempre escolha, sempre opte pela presença de Deus, dizendo não às ofertas e aos manjares do mundo. Sabe por quê? Porque o Senhor estará à frente. A força que nós mais precisamos é a força do Senhor, é a bênção do Espírito Santo. O Senhor é quem honra, reveste, abre portas, e nessa nossa forma de vida, a esperança sempre estará nos nossos corações. O tempo vai se passar e alguém vai dizer: é aquele jovem, aquele homem, aquele adolescente, essa pessoa assim,
tem alguma coisa diferente. O seu sorriso é diferente. Tem uma alegria que eu desconheço. Isso é parte, compõe a vida e o coração daquele que tem o Espírito Santo dentro de si. E que o Senhor assim nos abençoe e que nessa nossa escolha contínua, em nome do Senhor, permaneça a esperança e a bênção que Deus tem para todos os seus. Vamos orar neste momento. Oramos, Senhor, especialmente para aqueles que estão enfraquecidos na fé, vacilando diante de ofertas, Senhor, de indecisões, as escolhas ruins que aparecem à sua frente, que o Senhor opere uma obra de libertação, a ação do Teu Espírito Santo para a santidade, fortalecimento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, a todos a paz do Senhor.